Bom dia, você que ouve, que é ligado no nosso canal, que recebe todos os dias os nossos vídeos, que está interagindo conosco pelo canal Felipe Frazão. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos para fatos da vida de um santo. Estamos aí numa sequência sobre a vida dos santos. Novo quadro no nosso canal. Compartilhe essa graça. E o fato desta segunda-feira, o fato da vida de um santo, vem dizer assim para nós nessa segunda, 10 de fevereiro de 2020. Olha o que diz. Vamos tratar de São João Maria Vianney. É o padroeiro dos padres, os padroeiros de cada padre, o padre da sua paróquia, o padre aí da sua cidade. É isso, é o padroeiro de cada padre, padroeiro dos sacerdotes. São João Maria Vianney era um homem muito simples, era um jovem que viveu a vontade de Deus, era um camponês que não tinha muita inteligência, que não era muito esperto, não tinha uma inteligência aguçada, mas assim ele se apaixona e decide ir para o seminário. E ali ele começa toda uma batalha para viver a vontade de Deus, para cumprir o desejo do Senhor. E ali nos estudos ele não se destaca, ele não consegue acompanhar os outros seminaristas, mas a igreja, com aquele amor, com aquele carinho, e os instrutores dos sacerdotes naquele tempo diziam que não seria possível ele desenvolver para acompanhar e para cuidar de um povo. Mas o desejo do coração daquele homem em servir a Deus era tremendo, a ponto de ele perseverar, e pela sua perseverança ele conseguir chegar ao sacerdócio. Sendo assim, era um trato entre ele e o bispo e a igreja naquele tempo, dele não exercer tanto a pregação, dele não exercer tanto as outras coisas como os outros padres costumavam fazer, por conta que ele não desenvolvia. E ele ficou responsável somente para confessar as pessoas, fazer as coisas mais pequenas, vamos dizer assim, que não tenha tanta responsabilidade, E ali ele começou a fazer as pequenas coisas, e Deus foi abençoando e foi cuidando, e pela santidade daquele homem colocaram ele para um vilarejo pequeno, onde ali ele pudesse cuidar do povo, ele pudesse orientar e viver a espiritualidade com o povo. E na entrada daquela cidade algo interessante aconteceu. Ele topou com um jovem que cuidava das ovelhas, e ele disse àquele jovem: mostra-me o caminho de Ars, que era a cidade chamada Ars. Por isso ele ficou conhecido como Cura das, porque o povoado chamava Ars. E nesse povoado, na entrada, ele disse: mostra-me o caminho de Ars, que é a cidade, que eu te mostrarei o caminho do céu. E ali foi um fato interessante. Ele, quando o jovem mostrou para ele o pequeno vilarejo, ele disse: nossa, como é pequeno. E ali ele se ajoelhou e fez uma profunda oração a Deus. E quando se levantou, ele disse que via coisas grandiosas naquela cidade. E entrou para a cidade e começou um trabalho missionário, começou a fazer penitência, começou a fazer jejum, começou a orar, começou a adorar a Deus, começou a viver uma santidade, a ponto daquele povo que não pisava na igreja, a igreja começou a lotar. As pessoas que não iam àquela cidade começou a visitar, começou a virar um lugar turístico, religioso, onde era alcançado milagres, vitórias, onde as pessoas procuravam aquele homem para se confessar. Por dia era estimado a mais de 200 pessoas para ele confessar diariamente, dando 80 mil pessoas no confessionário por ano dentro daquela cidade. E ali ele começou a trabalhar, e o povo começou a se apaixonar pelo Senhor. E uns fatos interessantes, que um dia um pecador muito severo tinha medo de se confessar com ele, mas sabia da fama dele, que ele era um homem de Deus, e por ir ao encontro dele, com medo da penitência que ele daria àquele homem, e ele foi, se confessou, e ele, com o dom de ciência no coração, aquele sacerdote muito santo, e ele disse, e ele deu a pena, a penitência para que ele cumprisse. E aquele pecador disse: nossa, que pena muito simples, eu pensei que você iria exagerar. Ele disse: não,
A pequena eu vou dar a você porque eu sei que a grande você não faz. Mas a grande que era para você fazer, eu mesmo faço por você. E aquilo marcou profundamente aquele homem. Outra história muito interessante, um fato muito interessante, que ele estava confessando e viu um jovem na fila da confissão e sentiu no coração, como dom de ciência, aquele jovem, e viu o diabo arrodeando a cabeça do jovem como uma abelha, para dizer para aquele jovem, o diabo, que ele não confessasse aquele pecado. E ele saiu do confessionário, foi até o jovem e disse: esse pecado que você está escondendo, Satanás está rodeando você como uma abelha no seu ouvido para você não contar. Mas pode confessar que eu já sei qual é o pecado. E isso foi fato interessante. Outro fato interessante, chegaram rapidamente no confessionário e disseram a ele: ô João, o seu quarto está pegando fogo. E ele disse: não, pode ficar despreocupado. É porque o diabo, quando ele não consegue pegar o pássaro, ele vai querer queimar a gaiola. E ali foi algo forte, porque era a presença de Deus na vida daquele homem, e o diabo sempre querendo colocar uma distração. E Iás, que era a cidade, que era um pequeno vilarejo, quando esse sacerdote morreu, se tornou grandiosas peregrinações para aquele lugar, né, a ponto da cidade chegar a 100.000 habitantes. Hoje a cidade é muito destacada, muito conhecida, muito grande, né? E esse homem que viveu a santidade, eu e você somos chamados a viver esses pontos em nossa vida. Esse foi um pouco da vida de São João Maria Vianney, o cura das, o homem, o sacerdote que leva a cura às almas. Por isso, o padroeiro dos sacerdotes. Que Deus abençoe e te guarde. Se foi fatos da vida de um santo.